Colossenses 2, 6 e 7. Colossenses 2, carta de Paulo, os Colossenses, capítulo 2, 6 e 7. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vou ler de novo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Assim como vocês receberam. Deixa eu perguntar, quem aqui recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Tá. Então essa receita aqui é para crente. Amém? A mensagem aqui não é para não crentes, a mensagem aqui é para nós. Qual é o conselho? Continuem a viver nele. Olhe para alguém e diga assim: constância. Menos empolgação e mais constância. Tá. 7. Para nós sentarmos. Nós não, vocês, né? Tem que ficar de pé. Olha o 7. Estando enraizados. Opa, alguém fez um agachamento aí. Estando? Não, forte, diga: enraizados. Isso. E edificados nele. E confirmando na fé, com o ensinamento, ou na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações ou ação de graça. Então, repita comigo: enraizado, edificado, na fé, com o ensinamento, crescendo e ação de graça. Quem entendeu diz amém. Antes de sentar, olhe para quem está do seu lado e diga assim: você precisa estar enraizado. Agora diga para o outro do outro lado: você precisa voltar às raízes. Se assente. Ontem eu estive pregando no congresso em Barretos, como já disse, e o tema da mensagem lá, ou a temática do congresso lá, era raízes. Obrigado. E é exatamente nessa temática que eu preguei ontem, e eu sempre digo a vocês que eu não acho justo pregar uma mensagem fora, ou oferecer aos irmãos uma comida que eu ainda não tenho oferecido aqui. Então eu gostaria de pregar essa mensagem para vocês. O tema da mensagem, a direção da mensagem é sobre enraizados em Cristo, voltando ao fundamento da igreja. Falar sobre raízes, pastor Fábio, é falar sobre a origem, o princípio, o início, o começo. É difícil falar sobre esse assunto, raízes, porque raízes é algo que não aparece, não é visto. E o que não é visto não é celebrado.
O que não é visto não é aplaudido. O que não é visto não é reverenciado. É difícil para nós, no século 21, falarmos sobre algo que não é visto. Até porque nós estamos diante do século do marketing. A frase emblemática do mundo atual é: quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, é esquecido. Jamais será citado. Então você precisa aparecer. Em um tempo onde quanto mais se aparece, quanto mais pessoas te vê, melhor. Em uma busca incansável de uma aprovação sem fim. Na era do marketing, onde as pessoas precisam de todo o tempo ver, serem vistas. Onde a aprovação está conectada ao tanto que as pessoas me veem. Quantas pessoas visitam o meu perfil diariamente? A quantas pessoas o que eu postei foi visto? A aprovação ainda maior está ligado à quantidade de likes, curtidas, que aparece na minha publicação. Então falar sobre raízes parece uma coisa até retrógrada, porque nós estamos falando de algo que não aparece, algo que não é visto, algo que não é lembrado, algo que não é aplaudido, mas é algo que é insubstituível, necessário. Porque falar sobre raízes é falar sobre estrutura, é falar sobre aquilo que não aparece, mas sustenta. Nós somos resultados de uma vida secreta. Um aleluia perdido, eu vou falar de novo por conta desse aleluia. Nós somos resultados de uma vida secreta. O que você vê, o que você conhece de uma pessoa, não começou agora. Geralmente o que nós vemos é o mínimo é uma entrega de uma preparação secreta enorme. Ver a harmonia do louvor conectando com as vozes se conectando uma à outra, a perfeita harmonia de ouvir um louvor perfeito, como a DTFN Music cantando. Isso aqui é resultado de uma entrega de horas de ensaio. Quanto tempo vocês demoram para tirar uma música, um louvor de 3 minutos? Quanto tempo é uma preparação, Mateus, para tocar tão bem como você toca esse baixo? O que as pessoas veem, o que nós vemos, a entrega de vocês de minutos aqui, é resultado de uma entrega constante em casa. Quantos de vocês tiram hino aqui, tiram hino em casa, tiram hino antes de vir? Não é diferente na mensagem. Tem terça-feiras que eu estudo 12 horas para pregar 1h20. Porque a preparação sempre será maior do que a entrega. Porque o que sustenta é sempre mais demorado para fazer do que levantar. Um exemplo: Léo, engenheiro, Bruno, engenheiro, para construir uma igreja como essa, um templo como esse, onde nós vemos a pintura, as cortinas, os ares, as lâmpadas, o design, a tela, tudo isso que nós vemos, elogiamos, admiramos, está sustentado por algo que ninguém pode ver.
mas todo mundo sabe que está lá. Mas antes de começar a levantar, quem construiu esse templo passou muito tempo preparando as sapatas, cavando as sapatas, enchendo as sapatas. É assim, Léo, que fala? E é possível que quem passasse aqui de frente durante a construção não visse nada. O que você está vendo? Nada. Até parece que os pedreiros não estão trabalhando. Mas a verdade é que estão preparando os fundamentos para não crescer e cair, mas crescer, sustentar e ser suportado aos ventos, às tempestades, às intempéries e os precalços. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse para ele: você é sustentado. Fraco, diga: você é sustentado por aquilo que você não vê. Lembro-me de uma frase ou de uma história que já contei nesse altar, ainda nessa base introdutória. Um certo jovem chegou ao pastor e disse: pastor, eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e já fazem mais de 20 anos que eu congrego aqui. E fazem 20 anos que eu ouço o Senhor pregando. E eu me deparei com a triste realidade de perceber que eu não lembro nem 10% dos sermões que o Senhor pregou. Então não faz sentido que eu permaneça vindo aqui se não lembro das mensagens que o Senhor pregou há 20 anos. E ele disse: meu filho, fazem 30 anos que eu sou casado com a mesma mulher, e ela cozinha para mim todos os dias, e eu não lembro 10% da comida que ela cozinhou para mim. Mas eu sei que se eu estou vivo, se estou de pé e se estou aqui, é porque fui sustentado por algo que hoje não lembro, mas é exatamente o que me manteve até aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém: ainda que pareça que nada está acontecendo, as suas raízes estão firmadas em Cristo Jesus, e você está sendo sustentado e permanecerá sustentado por Ele. Grave isso na tábua do teu coração: quem está enraizado no céu não será abalado na terra. Um glória perdido lá no fundo, eu vou de novo. Quem está enraizado no céu não será abalado na terra. O que te sustenta não aparece, mas te sustenta. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, conhecido pela igreja católica como São Agostinho, ele tinha uma frase e ele dizia: a igreja é um jardim de Deus. A igreja é como uma árvore cujas raízes são a fé, a Cristo Jesus, e os ramos são os fiéis espalhados pelo mundo. Para Agostinho, a igreja é como um organismo vivo, enraizado em Cristo, que é a essência da vida da igreja. Francisco de Assis, ele dizia: onde há obediência e humildade, aí está a igreja enraizada em Cristo. John Stott, ele diz: a igreja não é lugar onde vamos, é um povo a qual pertencemos, enraizados na eternidade de Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: a igreja do Deus vivo é firmado sobre a rocha, e nenhuma tempestade pode arrancar as suas raízes. John Wesley,
O pai do avivamento certa vez disse: a verdadeira igreja é aquela que está firmada ou fundada na rocha e enraizada no amor e nutrida pela graça. Quantos acreditam que a igreja está firmada em Cristo? Levante as suas mãos aos céus, dá um grito de glória a Deus e adore ao nome de Jesus. Falar sobre raízes é ter a percepção que quem tem raiz não precisa aparecer. Falar sobre raiz é ter a compreensão que construímos para baixo ou construímos de baixo para cima. Tem um é. Falar sobre raízes é ter a compreensão que sem raiz não existe frutos. Repita comigo: raízes primeiro. Fraco, diga: raízes primeiro, frutos depois. Tem gente querendo frutificar sem antes enraizar. Então, se eu frutifico antes de enraizar, é um perigo, porque uma árvore sem raiz, ela não tem sustentabilidade nem para si próprio. Quanto mais fruta, pastor, mais peso. Se eu não consigo ficar de pé sozinho, como é que eu posso frutificar? Tem alguém comigo? Quem aqui entende que precisa se enraizar, diz amém. Tá. Então eu preciso compreender algumas coisas. Eu estou na introdução do texto ainda e já foi 15 minutos. Me ajuda. Eu preciso compreender que eu não posso ser uma planta de vaso. Levanta a mão comigo assim, por favor. Eu queria que você apontasse o dedo para alguém, por gentileza. Diga assim: você não pode ser uma planta de vaso. Pergunta por quê? Porque senão as suas raízes estarão limitadas. Léo, planta de vaso está limitada ao crescimento. Porque a raiz não tem mais para onde crescer. Então ela estagna. E a árvore, a ciência de Deus, entende que essa árvore não pode crescer muito. Não é Deus que não tem o crescimento. É a árvore que está plantada em um lugar que não pode crescer. Fala ou não? Não é Deus que limitou seu crescimento. Foi você que limitou Deus até onde você pode crescer. Tem uma frase que eu sempre digo e eu relembro hoje: Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para uma bênção. Pastor, por que eu preciso ter raízes? Você precisa ter raízes porque raiz é identidade. Pastor, por que eu preciso ter raízes? Porque raízes são para resistir. Quem não tem raiz não resiste a vento. Quem não tem raiz não resiste à tempestade. Já viu pessoas que o vento define o período que ela permanece crente, o período que ela permanece salva em Jesus? São pessoas que não estão preocupadas em enraizar. Porque enraizar não traz aplausos, enraizar não traz curtida, enraizar não traz compartilhamento, não traz visibilidade. Por isso negligenciamos enraizar.
mas raízes profundas me garante uma vida estável. Mão direita, por favor, ao céu. Coloca a mão na tua cabeça. Você vai profetizar para você. E diga: Senhor, eu preciso estar enraizado para ter uma vida estável no Senhor. Uma vida, olhe para mim, uma vida constante. Eu falo ou não? Evangelho não é corrida de 100 metros. Evangelho é uma vida contínua. Não adianta você ser crente um mês. Não adianta você fazer 21 dias de jejum e nunca mais jejuar. Não adianta você orar 6 horas em um dia e ficar 30 dias sem orar. Vale mais orar 5 minutos por dia, mas orar todos os dias, do que orar uma vez e outras não. Nós precisamos de raízes para termos uma vida estável. Aqui não tem, mas eu conheço pessoas que oscilam. Ao mesmo tempo que quer, não quer. Ao mesmo tempo que é, não é. Ao mesmo tempo que você pode contar, não pode mais. Há pessoas que vão mudando a cada 5 minutos. Parece que a cada 5 minutos ela faz um download de uma personalidade diferente. Conviver com pessoas inconstantes não dá segurança para investimento. Como é que eu consigo ter a confiança de alguém se eu não consigo cumprir o que prometi a ela? Eu pergunto, você me responde. Você consegue confiar, se relacionar totalmente com uma pessoa inconstante? Quem não? Levanta a mão. Eu não consigo, pastor. É por isso que existem situações que palavras não resolvem. Falar que vai mudar, mas não muda. Fala que haverá mudança, mas não existe. Fala sobre transformação, mas não transforma. Fala que vai ser diferente, mas são 3 meses e depois volta tudo. E volta até pior. O que está faltando? Constância. E o que traz constância? Raízes. Estar enraizado. Essa é a temática da mensagem. Paulo, quando vai escrever essa carta aos Colossenses, dobre a sua atenção. Eles não estão vivendo momentos diferentes dos nossos. O grito de Paulo nessa carta é: a fé cristã não começa com programações, cultos, congresso, templos ou sistema. Ela começa ou começou com Cristo, a raiz viva, a rocha eterna, o fundamento inabalável da igreja. O grito de Paulo é: muitos estão tentando viver a fé sem profundidade em Cristo. Segura, bem baixinho, por favor. Segura. Eu vou falar isso aqui de novo. Muitos estão tentando viver a fé sem profundidade em Cristo. Escute, gente, por favor. Não dá. Eu vou falar de novo. Não dá. Eu vou falar pela 3ª vez. Não dá para ser crente com superficialidade. Não dá para ser medíocre espiritualmente e se manter espiritual. Silêncio total. Não dá, Léo, para ser superficial na vida cristã. Ou você é profunda, ou você mergulha, ou você se rende por inteiro, ou você não vai conseguir se manter de pé. Não dá para ser medíocre espiritualmente. Não dá para viver um evangelho de folhas.
mas sem raízes. Não vou mexer nisso. Pastor, o que é um evangelho de folhas? É um evangelho de aparência. Você lembra, eu vou pregar sobre isso qualquer dia, só relembrando. Você lembra que Jesus, certa vez, com desejo de comer figo, Jesus estava com vontade de comer o quê? Alguém que gosta de figo? Só eu gosto, então eu entendo Jesus. Jesus queria comer figo, Tânia. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele está indo para Betânia, e de repente ele sente vontade de comer figo. Aí ele vê uma figueira, e a figueira está florida. Então ele se aproxima dela, e quando se aproxima, ele procura frutos, mas não encontra. Só encontra folhas. Isso trouxe tanta chateação ao coração de Jesus, que Jesus amaldiçoou a figueira e disse: não vai produzir mais. E ela secou. Pergunta por quê? O que chateou Jesus é porque aquela figueira tinha a aparência que tinha frutos. Um aleluia, mas é sozinho também da Bia ali. A figueira tinha a aparência que tinha, mas só tinha. Se tem uma coisa que deixa Jesus chateado, irado, é o evangelho de aparência. É quando você tem, pastor, por que Jesus amaldiçoou? Vou te contar. Primeiro, a figueira não dá folha sem antes dar fruto. O fruto e a folha crescem juntos. Então ter folhas e não ter frutos significa, Fabrício, que as raízes daquela semente, daquela árvore está plantada e bem plantada. Porque se tem folhas, a raiz está alimentada. Nutre água, puxa a energia da terra, suga nutriente da terra. Tudo que precisa a terra lhe proporciona, mas na hora de produzir, não produz. É como se Jesus dissesse: aperta o cinto. Você tinha tudo para frutificar, mas decidiu não ter frutos. Eu te dou tudo o que você precisa, mas você decidiu não frutificar. Eu te plantei, te coloquei numa terra boa, te alimento semanalmente com palavras proféticas, molho as tuas raízes, alimento as tuas raízes. Você tem folha, você tem, pastor, o que é folha? Saúde. Pastor, o que é folha? Um bom relacionamento. Pastor, o que é folha? Emprego. Pastor, o que é folha? Uma vida boa, feliz e estável. Você não depende de ninguém empurrando cadeira de roda. Você levanta, você come, você bebe. Eu cuido de você. Eu te dou energia suficiente. Você produz para você, mas não produz para mim. Provoca alguém perto de você e diga assim: você tem frutos ou só folhas? Silêncio total. Tem folhas, mas não tem raízes, não tem frutos. Tem atividade, mas não tem essência. Eu vou continuar. Tem atividades, mas não tem. Levante a mão direita, deixa eu liberar uma palavra para você. Você cresce para cima se estiver firme para baixo. Eu vou falar de novo. Você cresce para cima se estiver firme para baixo. Olhe para mim, pode abaixar a mão.
Pastor, por que eu preciso ter raízes profundas? Porque como a árvore longe das raízes seca, uma igreja sem raízes defina, se torna vulnerável, frágil e estéril. Se eu não alimentar as minhas raízes, eu não vou frutificar no reino de Deus. Sem raízes não há frutos, sem profundidade não há permanência, sem fundamento não há frutos. Paulo está admoestando a igreja de Colosso. Qual é o grito de Paulo, pastor? A igreja de Colosso está passando uma crise de identidade. Repita comigo, crise de identidade. Por quê? Simples. Porque Colosso, uma cidade greco-romana, na Grécia também, ela está estabelecida em um caldeirão de religiões, de filosofia. Está imergida em um ambiente totalmente politeísta, um lugar onde se adora vários deuses. Em Colosso, uma cidade totalmente turística, e o peso da sua entrada financeira está no turismo. Pergunta por quê? Porque as águas de Colosso eram termais, as águas de Colosso eram quentes, eram águas medicamentosas. As pessoas iam para lá para tomar banhos quentes. A ideia de ufurô, águas termais. As pessoas vinham de todas as regiões, porque havia um ditado muito conhecido em Colosso. Grita qual? As águas de Colosso cura. Além de tomar banhos termais, se usava a água de Colosso para fazer chá, medicamentos. Era de Colosso que descia a água que passava pela região de Laodiceia. A água de Colosso, aquecida, atraía para lá muitos turistas, e os turistas traziam consigo as suas religiões. Havia uma influência enorme do gnotismo, que é a cultura greco-romana, dos deuses greco-romanos naquela região. Havia cultos para Atena, Afrodite, Zeus, Dionísio e outros. Cultos a vários deuses. Para piorar, havia também uma forte influência do judaísmo legalista daquele tempo, fazendo com que a igreja cristã em Colosso se tornasse uma bagunça teológica. Aperta o cinto. Por quê, pastor? Porque eles não tinham uma fé firme, não tinham certeza do que criam e do que acreditavam. Então eles faziam uma salada teológica no culto. Eles pegavam um pouquinho de cada culto e levavam para o seu culto. No culto tinha um pouco de judaísmo. Apertar. No culto tinha um pouco de cultura judaica. Era como se no culto em Colosso, Mateus, eles usassem o quipá do judeu, o talite do judeu. Tirava o sapato porque Moisés tirou, carregava a arca da aliança, tocava chofar. Práticas de culto de raiz africana. Tinha um pouco de culto, mas tinha um pouco de candomblé. Ninguém vai falar nada. Tinha um pouco de culto, mas tinha um pouco de umbanda. Tinha um pouco de culto, mas tinha um pouco de catolicismo. Tinha um pouco de culto, mas tinha um pouco de cartomancia. Isso aqui só acontece em Colosso.
Você nunca vai ver isso aqui em Votuporanga. Aí vem Paulo. Paulo está se levantando com uma voz profética. Quem entendeu o contexto histórico, diga, eu estou entendendo. Paulo está combatendo a heresia daquele tempo. E qual é a mensagem que Paulo traz à igreja? Grita qual? Não, eu só respondo se todo mundo perguntar. Grita qual? Cristo é suficiente. Vou de novo. A mensagem que Paulo está trazendo é: Cristo é suficiente. Quem tem Cristo não precisa de secretismo religioso. Quem tem Cristo não precisa de práticas brasileira. Quem tem Cristo não precisa de folha de marafo. Quem tem Cristo não precisa de trevo de 4 folhas. Quem tem Cristo não precisa de cartomancia. Quem tem Cristo não precisa de pulseirinha do Senhor do Bonfim. Quem tem Cristo não precisa de imagem. Quem tem Cristo não precisa de sorte. Quem tem Cristo tem tudo, porque Cristo é suficiente. Só quem tem Cristo, levanta as 2 mãos aos céus, por 30 segundos, enche esse lugar de glória, vai! Olha o grito de Paulo, Colossenses 2,6. Vê se vale a pena agora a leitura. Olha eu lendo o texto de novo depois da explicação. Olha o que Paulo está dizendo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Posso continuar? Quem aqui recebeu Cristo? Deixa eu ver. Olha o que Paulo está dizendo. Antigamente, quando vocês não conheciam a Cristo, vocês precisavam frequentar várias religiões, porque o que tinha aqui não tinha aqui, o que tinha aqui não tinha aqui. Então era um Deus para abençoar, um Deus para dar fertilidade, um Deus para prosperar, um Deus para enriquecer, um Deus para curar, um Deus para casar, um Deus para cuidar dessa área da minha vida, outro Deus para cuidar de outra área, porque cada Deus faz uma coisa. Mas agora vocês conheceram um Cristo que é suficiente em todas as áreas. Ele é quem abre porta, Ele é quem salva, Ele é quem cura, Ele é o que cuida da família, Ele é o que dá casamento, Ele é o que abençoa a viúva. Tem alguém ali? Ele é o que cuida do órfão, Ele é o que cuida do necessitado, Ele tem a chave que abre a porta, Ele é o Jeová Rafá que cura todas as feridas, Ele é o Deus cuidador dos céus e da terra, Ele é o Deus que protege a tua família, é o Deus que cuida das tuas finanças, é o Deus que cuida do teu casamento, é o Deus que dá crescimento para os teus filhos, é o Deus que sustenta a tua casa, é o Jeová Rafá que te dá saúde e cura todas as enfermidades, é o Jeová Jireh que provê todas as coisas. Pelo amor de Deus, tem alguém além de mim nesse culto que adora um Deus que é suficiente? Levante a mão direita, por favor, coloque no ombro de alguém. Coloca no ombro de alguém e diga: Jesus é suficiente. Não, melhore, diga: Jesus é suficiente. O grito de Paulo, meu horário está acabando. O grito de Paulo é esse: meus irmãos, estejamos firmes. Portanto, se você recebeu Cristo, aceitou a Cristo, continue a viver nele. Agora está aqui o segredo para você dar glória até amanhã de manhã, 7. Olha o 7. Estando o quê?
enraizados. A ideia é entrelaçado. Enraizados e edificados nele. Eu não sei se eu falo. Não é enraizado na igreja. Não é enraizado no pastor. Não é enraizado no líder. Não é enraizado no obreiro. Não é enraizado no grupo. Não é enraizado no departamento. É enraizado nele. Pastor, por que eu tenho que estar enraizado nele? Quem quer saber, diga eu quero. Não, eu só vou dizer se todo mundo quiser. Quem quer saber, diga eu quero. Eu preciso estar enraizado em Cristo, porque Cristo é a raiz onde tudo flui. Cristo é a raiz onde tudo. Logo, se não tem Cristo como raiz, não vai fluir. Coloca o Evangelho de João, capítulo 15 na tela. Deixa eu ver se alguém está comigo. Coloca o verso 5. Olha o que está escrito, pastor Reginaldo. Eu sou a videira. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou quem? Vocês são os ramos. Então eu sou a videira. Vocês são os? Quem permanece em mim e eu nele, esse? Não, para. Esse o quê? Dá muito fruto. Quem é que frutifica? Quem é que frutifica? Quem está em Jesus e Jesus está nele. Eu não reconheço, nós não reconhecemos uma pessoa em Jesus pela quantidade de línguas estranhas que ela fala. Eu não reconheço tanto que a pessoa tem de Jesus, pelo tanto que ela bate o pé no chão e fala em línguas. A garantia que eu estou em Jesus são os... Segura, bem devagar. Vamos devagar. Olha o texto. Eu sou, vocês são os... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá? Então, como eu identifico uma pessoa que está em Jesus e uma pessoa que Jesus está nele? Através do quê? E quem não frutifica? Cri. Fala comigo. E quem não frutifica? Quem grita? Alguém fala comigo. Ninguém vai falar comigo. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, a prova disso são os. E quem não frutifica? Você está dizendo para mim, pastor Fábio, que é possível eu estar na igreja e não estar em Cristo? Você está falando para mim que é possível estar no departamento e não estar em Cristo? Porque uma coisa não tem nada a ver? Tem muita gente que consegue chegar na igreja, mas não consegue chegar em Cristo. Consegue chegar no culto, mas não consegue chegar, eita, meu Deus do céu, em Cristo. Mas aquele que está em Cristo e Cristo está nele, esse dá? Não, frutos não, muitos. Acho que eu vou parar. Olha o que Jesus está dizendo. Porque sem mim, vocês não podem fazer.
devagar para não dar problema. Olha para o lado, olha para o lado. E diga assim: se tirar Jesus, você não faz nada, cara. O que é nada? Teologia está em dia. O que é nada? Nada é tão nada que não tem explicação. Nada. Então quer dizer que se eu faço qualquer coisa, eu não tenho mérito. Porque sem mim, você não pode fazer. Olha aqui, Tassi, você está me ouvindo, Tassi? Se tirar Jesus, tu não toca, cara. Está me ouvindo, Mateus? Se tirar Jesus, acabou. Se tirar Jesus aqui, você não me aguenta 5 minutos. Eu sou insuportável. Você não gosta de mim, você gosta do que eu carrego. Não falar nada. Larinha, pode ser afinado, mas se tirar Jesus, acabou. Vai de novo esse negócio aí. Agora risca assim. Essa aí eu sei fazer. Se tirar Jesus, Fabrício, sobra nada. Eu sou recepcionado aqui pelos melhores obreiros dessa cidade. Mas se tirar Jesus, irmão, nossa, fulano é gente boa, é nada. É graça, é Ele. Aí, olha aqui, olha nos meus olhos verdes aqui. Aí eu vejo pessoa querendo fazer graça com o céu. Se Jesus também não fizer, eu também não vou mais fazer. Como se você fizesse pelas tuas habilidades. Olha para alguém e diga assim: você é ramo. O ramo só tem sentido se tiver na oliveira. Porque eu não vou falar não. Se cortar o galho, o ramo, a videira continua de pé, porque a videira não depende de ramo. Mas se cortar o ramo, em pouco tempo seca. E depois de seco só serve para ser quebrado e lançado no fogo para ser lenha. Pastor, não estou entendendo. Permaneça na videira e deixe a videira permanecer em você. Tem alguém comigo para dizer glória a Deus? Repita comigo: Cristo é o alicerce, é a raiz da igreja. É por isso que ela não será abalada. É por isso que a igreja pode passar por tantos ventos, nunca ninguém vai conseguir parar a igreja. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de espaço geográfico, tampouco de salão e de cadeira. Quando eu falo de igreja, eu estou falando do corpo reunido para glorificarmos a cabeça que é Cristo. Não adianta lutar contra a igreja, porque a igreja é imparável, invencível. Tentaram parar a igreja, mas nunca conseguiram. No primeiro século, mataram os cristãos, colocaram os cristãos como petisco dentro do Coliseu em Roma, para ser morto pelos leões. Mas a história nos conta que enquanto eles estavam de joelhos, eles cantavam, adoravam, e de repente o leão vinha e devorava um. Quando o leão devorava, o do lado continuava cantando, para que o louvor não cessasse. Enquanto os grandes imperadores diziam: vamos parar com a igreja. Onde o sangue de um mártir caía, uma igreja nascia, para que o nome do Senhor fosse glorificado.
Provoca alguém e diga: ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode derrubar a igreja, porque o alicerce da igreja é Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 11. Eu vou ler para ver se alguém dá glória. Capítulo 3, verso 11 de 1 Coríntios está escrito assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu vou de novo, porque só 3 pessoas deu glória. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, outra raiz, além da que já foi posta. O que? Jesus Cristo. Para você pular da cadeira, a igreja não está firmada em pastor, a igreja não está firmada em homem, a igreja não está firmada em Johnny, a igreja não está firmada no louvor, a igreja não está firmada nos obreiros, a igreja está firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Provoca alguém e diga: Jesus é a raiz da igreja. Eu preciso enraizar, porque Ele é a raiz da igreja. Deixa eu ver se eu estou bom de cabeça. Coloca Isaías capítulo 11, verso 1. Nem está no esboço, deixa eu me aventurar. Isaías 11, 1. Senhor, passou dos 30, as coisas mudam. Aqui, aí, deu certo. Do tronco de Jessé sairá um. Me ajuda. Do tronco de Jessé sairá um, e das suas raízes brotará um. Está comigo, pastor Jean? Então do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes brotará um renovo. Pastor, por quê? Porque Jesus, Ele é a raiz de Jessé. Por que Ele é a raiz de Jessé, pastor? Porque sobre a tribo de Judá há uma promessa de um reino eterno. Da tribo de Judá vai vir Jessé, de Jessé vai vir Davi, de Davi Salomão, até chegar em Cristo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Por quê, pastor? Porque o tronco de Jessé pode até ser cortado, mas depois de cortado não ficará destruído, porque crescerá de novo. Das raízes brotará um renovo. Quem é a raiz de Jessé? Jesus. Quem é a raiz de Jessé? Me ajuda, quem é a raiz de Jessé? Jesus. Então Ele é a raiz. Coloca Romanos 15, 12. Se alguém pegar, pega, por favor. Olha o que está escrito. Paulo dizendo aos romanos. Também Isaías disse. Isaías disse o que? Virá. O que virá? A raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e os gentios esperarão. Olha o que Paulo está dizendo. Isaías disse: virá a raiz de Jessé. E Paulo vai continuar dizendo: e ele veio, e ele veio, e ele veio, e ele veio. Quem é a raiz de Jessé? Não, me ajuda, quem é a raiz de Jessé? Eu vou ler um texto aqui só para quem é da DTFN para pegar. Coloca Isaías 53, verso 1. Põe na tela que eu quero ler até o verso 6. Se ninguém pegar,
pula comigo, faz uma baixaria com esse baixo, mas pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Olha o que está escrito: quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. 2, vai passando isso, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, e como raiz de uma terra seca, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência e nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabia o que era padecer necessidades, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fazíamos caso. Verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores o levou sobre si. Lá vai: e nós éramos considerados como aflitos de Deus, feridos e oprimidos. Verso 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos sarados. Sarados, sarados. Só quem foi sarado, só quem foi sarado através da raiz de Jessé, só quem foi sarado através da raiz. Quem é a raiz? Quem é a raiz? Me ajuda, quem é a raiz? Ele é a raiz do quê? De Jessé. Ele é a raiz do quê? Agora aperta, que isso aqui é só para quem gosta muito. Ele é a raiz. Mas antes dele ser a raiz, ele é o jardineiro. Que planta a semente, que se torna raiz. No princípio criou Deus céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele disse: haja luz, e ele vai construindo todas as coisas. No sexto dia ele cria o homem. Para quê? Porque ele havia criado um jardim. Está escrito assim então: ele plantou um jardim. Qual é o nome do jardim? Qual é o nome do jardim? Ele plantou um jardim chamado Éden. Por que ele plantou? Porque ele é o jardineiro. Aí ele criou o homem. Pastor, para que ele criou o homem? Está escrito: para cuidar. Me ajuda. Para cuidar? Quem é que cuida do jardim? Quem é que cuida de jardim? Alguém está comigo aqui? Então ele é o jardineiro que planta o jardim, que cria um homem para ser jardineiro, para cuidar do jardim que ele plantou. O que o homem faz? Come o fruto, desobedece e perde o... O homem foi expulso do jardim, mas o jardim continuou sendo jardim. Pastor, por que quando o homem pecou, tudo não foi destruído? Porque o homem foi criado depois do jardim. O jardim já estava plantado. E o jardineiro que plantou o jardim, ele era capaz de cuidar do jardim.
Pastor, não estou entendendo. Vem comigo. Em Gênesis capítulo 12, ele vai ramificar o jardim. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que é isso, pastor? A raiz está começando a florescer. Há uma promessa. Essa raiz, essa árvore, eu tenho uma promessa com ela. Essa raiz, essa árvore vai crescendo. Abraão ramifica, Isaac ramifica, Jacó ramifica, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Azé, José, Benjamim. Frutifica, Moisés, Josué. Frutifica, Caleb. Frutifica, Otiniel, Eude, Débora, Sansão, Gideão. Frutifica, Samuel. Frutifica, Joel, Abias. Frutifica, Saul, Jonatas. Frutifica, Davi, Jessé, Davi, Salomão, Diná, Tamar, Absalão. Frutifica, Esther, Ruth, Noemi. Frutifica, Jó. Frutifica, Salomão. Frutifica, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias, Miqueias, Naum, Ageu, Sonfonias. Frutifica Naum, frutifica Mateus, frutifica Marcos, frutifica Lucas, frutifica João, frutifica Paulo, frutifica Timóteo, frutifica os apóstolos, frutifica Pedro, frutifica João, frutifica Bartolomeu, frutifica Natanael, frutifica a igreja, frutifica a igreja, frutifica a igreja, frutifica. Quem plantou o jardim? Ele é o? Mas tem um negócio. Grita o quê? O tronco de Jessé foi cortado. O tronco de Jessé foi? E aí, pastor? E aí que vai ter que brotar um renovo. Alguém está comigo? Então, por favor, se encaminhe comigo até sexta-feira. Jesus foi condenado à crucificação. Bem baixinho. Isso aí. Um pouco mais extenso. Jesus foi levado até a crucificação. Ele é chicoteado, condenado à morte, morte de cruz. Ele recebe a madeira horizontal da cruz, chamada de patíbulo. Ele não carregou a cruz completa, ele recebeu o restante da cruz já na caveira. Ele passou por uma via chamada Via Dolorosa, que é 450 metros. Na Via Dolorosa ele carrega o patíbulo sobre as costas. Na cruz, ele está sobre dois malfeitores. É 9 horas da manhã, quando a crucificação inicia. Ele vai morrer às 3 horas da tarde. Ele passou 7 horas na cruz. Em 7 horas ele disse 7 palavras, que é as 7 palavras de Jesus na cruz. Quando ele está na cruz, ele vai dizer a 6ª palavra, que é tetelestai, está pago. A dívida foi paga. A última palavra ele diz: Pai, em tuas mãos eu me entrego o meu. Sua cabeça tomba sobre o peito. São 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Às 18 horas inicia o Shabbat Shalom, que termina no domingo às 6 horas da manhã. Tem 3 horas para o corpo de Jesus ser retirado e sepultado. Não vai dar tempo. Apareceu um discípulo chamado José de Arimateia. Qual é o nome dele? Ele era rico. Ele pediu o corpo para Pilatos. Pergunta por quê?
Porque se deixasse, Kelly, o corpo até domingo, às 6 da manhã, porque depois das 18 não pode fazer mais nada, porque é Shabbat Shalom. No domingo pela manhã, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. As aves de rapina iam comer a carne dele, mas o corpo dele precisava ser preservado. É por isso que ele foi embalsamado antes da morte. Foi por isso que Maria, quando quebrou o vaso de alabastro, embalsamou ele antes de morrer, porque o corpo dele precisava ser preservado. Até tirar o corpo, pegar o corpo, não tinha muito o que fazer. Então vem Nicodemos, com quilos de perfume, embalsa o corpo. Está se aproximando das 18 horas. O que vamos fazer? É quando Nicodemos tem uma ideia. Grita: qual? Não dá para levar ele para longe. Deixaremos ele no sepulcro, no túmulo que tem aqui próximo do Gólgota. Atrás do Gólgota tem um túmulo. Que túmulo é esse? O túmulo que fica no jardim. Então coloca ele no túmulo do jardim. Colocaram ele no túmulo do jardim. Está comigo, pastor Reginaldo? Colocaram ele no túmulo do jardim. Passou sexta, sábado, domingo. Domingo pela manhã, acabou o Shabbat Shalom. Maria está com óleo para embalsamar o corpo dele. Uma preocupação no meio do caminho. Qual? Quem nos removerá a pedra? A pedra é pesada. Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ela está preocupada e ela grita: cadê ele? E alguém que está sobre a pedra responde: porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Está comigo? Larinha, é nesse momento que Maria sai do túmulo e vai para trás do túmulo onde tem o jardim. Quando ela chegou no jardim, de longe ela olhou e viu um jardineiro e gritou: se roubou o corpo do meu mestre, diga-me onde colocou. O jardineiro que cuidava das rosas do jardim levantou, olhou para trás e disse: Maria. E ela disse: Rabone, mestre, meu mestre, meu bom mestre. Pastor, não estou entendendo. A primeira pessoa que Jesus apareceu foi para as mulheres. E por que para as mulheres, pastor? Não só para as mulheres, mas para as mulheres no jardim. É como se dissesse: o homem caiu no Éden, no jardim, e a mulher comeu fruto. Porque por uma mulher até pode ter vindo uma queda, mas por outra mulher vai vir a notícia de redenção. Aí vem Paulo dizendo: o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão veio restaurar aqueles que foram derrubados pelo pecado. Só quem entende que Jesus é o jardineiro, só quem entende que Jesus é a raiz. Pastor, eu tô com vontade de falar um negócio aqui, mas se eu falar, Fabrício, vai desviar alguém. Fala ou não? Vai chatear você. Leio? Olha para cá. Nós cantamos, ouvimos e aprendemos que Jesus é a rosa de... Não é não. Está vendo? Climão. Lê Cantares. Está escrito assim: eu sou a rosa de Sarão. Quem diz isso não é o homem, é a mulher. Salomão e a Sulamita estão escrevendo Cantares, um livro de um casal apaixonado que tipifica a igreja e Cristo. Quem diz eu sou a rosa de Sarão não é ele, é ela. Pastor, Jesus não é a rosa de Sarão? Não, porque toda rosa precisa de um jardineiro. A rosa não é ele, a rosa é a igreja.
Eu vou de novo para alguém pegar isso aqui. A rosa não é Jesus, a rosa é a igreja. Porque toda rosa precisa de um. A igreja é a rosa, ele é o jardineiro que plantou o jardim, que cuida do jardim, que zela pelo jardim, que floresce o jardim, que tem um nutriente para o jardim. Eu vou falar até você da glória. Jesus não te plantou para você viver uma vida à deriva. Ele te plantou, ele cuida de você e vai continuar cuidando, porque nós, a igreja, somos a rosa de Saron. Quem é o jardineiro? Não. Quem é o jardineiro? Quem plantou a raiz? Quem plantou a raiz? Jesus. Então ele é o jardineiro que plantou o jardim. Ele plantou o jardim e começou a crescer através de quando? Abrão. Começou a crescer a partir de quando? Mas essa árvore foi? E aí? Aí ele voltou a jogar semente. Se ninguém pegar, pega isso aqui comigo, pastor Jean. Coloca Romanos. Ô Lara, você quer ler, Lara? Lara, você tem voz, força nessa voz para ler, Lara? Olha para minha cara, Lara. Você vai aguentar a pressão, Lara? Então lê Romanos capítulo 11 e 17, para ver se alguém pega. Marca só a base, baixinho. Lê para nós o 17 até o... Vai lendo, Larinha. Vê se alguém pega. Lara, fica de pé lá. Olha aqui para mim, Lara. Pressão, Lara, fica de pé. Lê o versículo 11 e 17, lê. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Não, segura. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o texto, volta o texto. Coloca o texto. Meu Deus do céu, vou tacar isso aqui. Porém, se algum dos ramos foram o quê? E vocês sendo? Vocês quem? Os gentios. Nós éramos o quê? Oliveira? Não, nós éramos oliveira o quê? O que é isso? É igual figueira brava. É uma árvore que não tem capacidade de frutificar. Então ele pegou a oliveira brava e o que ele fez? Passa. Foi enxertado no meio deles. Ele pegou os gentios e enxertou. Você sabe o que é enxertar? É colocar junto para crescer igual. Não, provoca alguém, diga assim, você estava perdido. E ele te enxertou. Ele te introduziu ao plano de salvação. Ele te introduziu ao plano de morar no céu. Tem alguém comigo aqui? Lê o 18, Larinha, para ver se alguém pega. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta. Eu vou falar até alguém subir comigo. Não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta.
Quem é a raiz? Quem é o jardineiro? E nós fomos o quê? Fomos o quê? Ramos. Encher. Como é que eu faço, pastor, para me manter firme? Eu preciso voltarás. Terminei, se coloque sobre os pés. E eu dou a benção. Fecha os olhos. Eu tenho 5 minutos para acabar esse culto. Fecha os olhos. Mão no coração, por favor. Lembra quando você estava perdido? Desenganado? Bêbado? Deixado de canto, quebrado? Rejeitado? Numa mesa jogando baralho, num boteco jogando bilhar? Em um quarto de um motel? Com alguém que não é tua esposa? Lembra quando você perdeu a credibilidade para todo mundo? Quando todo mundo pensou que você não ia mais produzir, que você não tinha mais jeito, Ele pegou você e enxertou. E disse: vai frutificar. Fecha os olhos. Ele te libertou, te salvou, mudou a tua história, devolveu a credibilidade que você havia perdido. E hoje Ele te sentou aqui para te dizer: volte às raízes, volta à origem. Você se perdeu no meio do caminho. Você está vivendo longe de mim, longe do meu propósito. Tantas promessas que eu te fiz, diz o Senhor, eu não me esqueci de nenhuma delas. Passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Filho, filha, eu te sustento e não é de hoje, diz o Senhor. A mesma mão que segurou nas tuas mãos quando você estava perdido, é a mesma mão que te segura hoje e te diz: volte à essência, volte ao primeiro amor, volte à origem. Fecha os teus olhos e por alguns minutos comece a adorar ao Senhor. Entrega uma palavra de adoração a Ele. Quer seja um glória, quer seja um aleluia. Diga que Ele é santo. Diga para Jesus: Jesus, me ajuda a voltar às minhas raízes. Me ajuda a ser nutrido pela Tua presença, pelo Teu altar. Tem uma glória de Deus aqui. Eu não vou te estimular à adoração, porque eu sei que existe dentro de você uma adoração que precisa ser entregue àquele que é o único digno de receber isso. Isso, abra sua boca e diga glória. Abra sua boca e diga aleluia. Isso. Você que é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Por 1 minuto, feche os olhos e ore, 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 ore. Adore, adore, glorifique, entregue alguma coisa a Deus. Vai. Ele plantou você. Ele plantou você. Ele plantou você. E eu profetizo: você vai frutificar. Você vai frutificar. Eu estou profetizando: você vai frutificar. Eu vou profetizar de novo:
você vai frutificar em todas as áreas da sua vida. Estenda a mão que eu estou profetizando. Você vai frutificar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, emocionalmente, financeiramente, pessoalmente, espiritualmente. Você vai frutificar, porque você vai permanecer nele, ele vai permanecer em você. Você será uma referência onde você chegar. As pessoas vão perguntar qual é a receita, e você vai dizer: Cristo é a raiz que mudou a minha história. Eu profetizo para quem está nesse culto pela manhã, para quem está nos assistindo ao vivo e para quem vai nos assistir depois. Você vai permanecer na raiz e vai frutificar ainda esse ano.